Nessa videoaula nós faremos a correção da última atividade, que ainda abordava a soma e a subtração de matrizes. A primeira questão: uma pesquisa realizada com alguns alunos do ensino médio de duas escolas tinha o objetivo de indicar o tipo de computador que eles preferiam utilizar para estudar fora da sala de aula. Os resultados de cada escola foram organizados em planilhas eletrônicas. Você tem aí uma tabela, uma planilha eletrônica que representa a escola X, né? Isso para primeiro, segundo, terceiro ano, comparando se o aluno prefere computador de mesa ou computador portátil, bem como você tem essa mesma planilha eletrônica para a escola Y. Bem, a partir das duas planilhas eletrônicas, o item A pede: determine a matriz Z, que representa a preferência pelo tipo de computador de acordo com o nível de escolaridade dos alunos entrevistados dessas duas escolas. Bem, eu quero pegar a planilha da escola X, a planilha da escola Y e juntar tudo numa única planilha, numa única matriz, onde essa única matriz represente a preferência dos alunos das duas escolas em relação ao tipo de computador e, claro, de acordo com o seu ano do ensino médio que estão estudando. Como é que a gente vai fazer isso? É só a gente pegar a matriz que representa a escola X e juntar e somar com a matriz que representa a escola Y, para você obter o total aí de preferência desses alunos. Bem, então podemos representar a preferência dos alunos das escolas X e Y através das matrizes X e Y que a gente percebe aí aparecendo na nossa resolução. Bem, você tem aí a matriz da escola X com a preferência, onde o tipo de computador está em cada linha e o ano do ensino médio está em cada coluna. O mesmo acontece com a preferência dos estudantes da escola Y. Bem, como a gente quer o total, a matriz Z, que representa a preferência dos alunos das duas escolas, ela vai ser a soma da matriz X com a matriz Y. Como são matrizes de mesma ordem, há a possibilidade de a gente somar. É o que eu vou fazer. Então, somando matriz X com matriz Y, eu pego cada elemento junto com o seu correspondente. Então, 12 mais 10, 8 mais 11, 14 mais 15, 6 mais 14, 11 mais 12 e 13 mais 12. Juntando então tudo agora, 12 mais 10 dá 22, 8 mais 11 dá 19, 14 mais 15 dá 29, 6 mais 14 dá 20, 11 mais 12 dá 23 e 13 mais 12 dá 25. Então aí está a matriz Z, que representa a preferência pelo tipo de computador dos estudantes das escolas X e Y juntados, né? E juntando os estudantes dessas duas escolas. O item B: considerando estas duas escolas, em qual ano do ensino médio 25 entrevistados preferem computadores portáteis? Bem, vamos lembrar que computador portátil é a segunda linha. E aí você percebe que na segunda linha, o único elemento que é igual a 25, isso na matriz Z, que é a matriz que representa as duas escolas, o único elemento que representa, que tem o 25, ele está na terceira coluna. E a terceira coluna é o terceiro ano. Então você pode observar aí na matriz Z que o 25 ele se refere aos computadores portáteis no terceiro ano. Então nós temos 25 alunos dos terceiros anos dessas duas escolas que preferem computadores portáteis. Segunda questão: calcule x, y e z de modo que cada igualdade seja verdadeira. O item A ele vai me trazer a soma de duas matrizes, dando igual à matriz 2, 6, menos 1 e 0. Bem, como no primeiro membro nós temos uma soma de matrizes, nós devemos montar essas duas matrizes, somar essas duas matrizes. Então a soma delas tem que dar a matriz final. Para eu somar duas matrizes, nós já sabemos que é cada número com o seu correspondente. Então você junta o 2 com o menos 1, troquei, né? O 3 com o menos 1, juntando dá 2, eu já fui logo fazendo direto. X mais 2x dá 3x, 4 mais y, repeti, z ao quadrado menos 1, repeti. Isso vai dar igual à matriz
2, 6, menos 1 e 0. Agora eu vou aplicar a igualdade de matrizes. Pela igualdade de matrizes, a gente deve ter, por exemplo, que o 3x tem que ser igual a 6. Daí você percebe que o x é 6 sobre 3, que é 2. Então já descobrimos o valor de x. Ainda pela igualdade de matrizes, nós devemos ter que o 4 mais y tem que ser menos 1. Então o y tem que ser menos 1 menos 4, logo o y tem que ser menos 5. Também da igualdade de matrizes, z ao quadrado menos 1 tem que ser 0. Então z ao quadrado tem que ser 1, logo o z tem que ser a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos 1. Logo no item A, o x é 2, o y é menos 5 e o z é mais ou menos 1. No item B, nós temos uma diferença entre duas matrizes de ordem 1 por 3, dando, lógico, uma matriz de ordem 1 por 3 também. Então, do mesmo jeito da anterior, a gente vai subtrair as duas matrizes e igualar o resultado. Então, você pega x menos o 2, você pega menos y menos o 3y, e você pega z sobre 2 menos z, igual à matriz final. X menos 2 repete, menos y menos 3y dá menos 4y. Quando eu pego z sobre 2 menos z, dá menos z sobre 2. Imagina aí, se eu tenho a metade do z e tiro o z inteiro, vai ficar devendo a outra metade. Então, por isso deu menos z sobre 2. Isso dá igual a matriz de elementos 5, 2 e menos z sobre 2. Bem, então agora da igualdade de matrizes, nós devemos ter que o x menos 2 tem que ser igual a 5, logo o x tem que ser 5 mais 2, que é 7. Está já aí o valor do x. Por outro lado, da igualdade de matrizes ainda, o menos 4y tem que ser igual a 2, logo o y tem que ser 2 sobre menos 4, que eu simplifico por 2, então o y é menos 1 sobre 2. E por último, nós devemos ter que menos z sobre 2 é menos 5 sobre 2. Dá para cortar os 2, dá para cortar os menos, e a gente obtém que o z é igual a 5. Portanto, no item B, o x é 7, o y é menos 1 sobre 2 e o z é 5. O item C, eu tenho uma soma de 3 matrizes colunas, na verdade uma soma e uma diferença, de matrizes colunas, matriz de ordem 4 por 1, dando, lógico, uma matriz de ordem 4 por 1 como resultado. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente já se acostumou a fazer, soma e subtração de matrizes. Eu vou somar a primeira matriz com a segunda e subtrair pela terceira e igualar o resultado. Somando e subtraindo as matrizes, eu pego menos 2, soma com 4x menos o 0, 4 soma com 6 menos o 9, y soma com o y ao quadrado menos o 6, z soma com o 0 menos o 1. Isso iguala a matriz original. Bem, agora vamos juntar. Menos 2 mais 4x menos 0 dá menos 2 mais 4x. 4 mais 6 dá 10, menos 9 dá 1. Y mais y ao quadrado menos 6 repete. Z mais 0 menos 1 dá z menos 1, igual à matriz inicial. Agora eu vou trabalhar com a igualdade de matrizes. Então, se as matrizes são iguais, nós devemos ter que o menos 2 mais 4x tem que ser igual a x. Letra de um lado, número do outro. Então, 4x menos x tem que ser igual a 2. Logo, o 3x tem que ser 2, portanto, o x tem que ser 2 sobre 3. Bem, se o x tem que ser 2 sobre 3, dá para a gente encontrar agora o valor do y. Porque y mais y ao quadrado menos 6 tem que ser igual a menos 6. Cancela os menos 6, sobrou que y ao quadrado mais y tem que ser igual a 0. Bem, resolva essa equação do segundo grau por Delta e Bhaskara ou pelo método da incompleta em C. Resolvendo, você vai obter que o y é 0 ou menos 1. Bem, falta o z. O z menos 1 ele tem que ser igual a z sobre 3. Faça a letra de um lado, número do outro. Então, z menos z sobre 3 tem que ser igual a 1. Esse z eu posso escrever como sendo 3z sobre 3, menos o z sobre 3 tem que ser igual a 1. 3z menos z dá 2z sobre 3, igual a 1. Produto dos meios pelos extremos. Então, 2z tem que ser igual a 3. Logo, o z tem que ser igual a 3 sobre 2.
Então, no item C, nós temos que o x é 2/3, o y é 0 ou menos 1 e o z é 3/2. Terceira questão. Seja A uma matriz cujos elementos são A e J de ordem 2/3, tal que cada elemento A e J é 3i menos 2j. Ou seja, cada elemento da matriz A eu pego 3 vezes a linha menos 2 vezes a coluna onde ele está. Além disso, nós temos uma matriz B, cujos elementos são B e J de ordem 3/2, e ela é uma matriz definida por duas sentenças. Cada elemento B e J ele vai ser I mais J se I for maior ou igual a J. Ou seja, ele será linha mais coluna se a linha for maior ou igual às colunas. Por outro lado, ele será 3i menos J se I for menor do que J. O que quer dizer que ele será 3 vezes a linha menos a coluna se a linha for menor do que a coluna. Então, o que você percebe? Se o elemento tem a linha menor do que a coluna, você pega a segunda formação que é a de baixo, a segunda lei de formação. Se ele tiver a linha maior ou igual do que a coluna, eu pego a de cima. Vamos lá então ver o que a questão pede. O item A ele pede a transposta de A mais B. Não dá para eu fazer a transposta de A mais B se eu não souber quem é a matriz A e quem é a matriz B. Porque nós não temos as matrizes na questão, nós só temos as suas leis de formação. Então, nosso primeiro trabalho aqui ele deve ser determinar quem são as matrizes A e B. Vamos lá então. Como a matriz A ela tem ordem 2/3, da forma como a gente viu, então você vai ter que começar pela representação genérica dela. Ela será uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, então a sua representação genérica terá os elementos A11, A12, A13. A21, A22 e A23. E o nosso primeiro trabalho deve ser determinar quem são esses elementos. Lembremos, cada elemento A e J é 3i menos 2j. Ou seja, cada elemento da matriz A é 3 vezes a linha menos 2 vezes a coluna. Vamos lá então. O elemento A11 é linha 1, coluna 1. Então eu pego 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. Isso vai ficar 3 menos 2, que é 1. Portanto, o elemento A11 é 1. O elemento A12, eu pego 3 vezes 2 menos 2 vezes 2. Isso vai ficar 3 vezes 1, digo, menos 2 vezes 2. Isso vai ficar 3 menos 4, que é menos 1. O elemento A13, eu pego 3 vezes 1, 3 vezes a linha, menos 2 vezes a coluna 3. 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 3 dá 6, 3 menos 6 dá menos 3. Então, a gente já sabe quem é a primeira linha da matriz A. É 1, menos 1 e menos 3. Começamos a segunda linha. O elemento A21, eu pego 3 vezes 2, menos 2 vezes 1. Isso vai ficar 6 menos 2, que é 4. O elemento A22, eu pego 3 vezes 2, menos 2 vezes 2. Isso vai dar 6 menos 4, que é 2. E por último, o A23, eu pego 3 vezes 2, menos 2 vezes 3. Isso vai dar 6 menos 6, que é 0. Bem, então agora a gente já consegue determinar a matriz A. Ela é a matriz cujos elementos são 1 menos 1 e menos 3, 4, 2 e 0. Bem, vamos continuar então. Se a matriz B é uma matriz de ordem 3/2, de tal maneira que ela é formada por duas sentenças, a sua representação genérica ela tem os elementos B11, B12, B21, B22, B31, B32. E o nosso trabalho é descobrir quem são cada um desses elementos. Vamos lembrar da lei de formação. Quando a linha é menor do que a coluna, eu pego 3 vezes a linha menos a coluna. Quando a linha é igual ou maior do que a coluna, eu pego linha mais coluna. Bem, vamos determinar cada elemento. Elemento B11, a linha é igual à coluna. Toda vez que a linha for igual à coluna, eu pego linha mais coluna. 1 mais 1 que é 2. Elemento B12, a linha é menor do que a coluna. Então, eu pego 3 vezes a linha, que é 1, menos a coluna, que é 1. 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2. Elemento B21,
Bem, a gente percebe que nesse caso a linha é maior do que a coluna. Linha maior do que a coluna se enquadra na primeira definição, I mais J, 3 mais 2 mais 1, dá 3. Elemento B22, linha igual à coluna, também se enquadra na primeira definição, I mais J, 2 mais 2, 4. B31, você percebe que a linha é maior do que a coluna. Linha maior do que a coluna se enquadra na primeira definição, que eu vou pegar então 3 mais 1, que é 4. E por último, B32 continua sendo a linha maior do que a coluna, então é só somar 3 mais 2, 5. Bem, desse modo, a nossa matriz B, uma matriz de ordem 3 por 2, ela tem elementos 2 e 2, 3 e 4, 4 e 5. Determinadas as matrizes A e B, então agora a gente pode resolver o item A. O item A pede a transposta de A mais B. Então primeiro eu faço agora a transposta de A para poder somar com a B. Bem, a transposta de A, vamos lembrar que é só pegar a matriz A, trocar coluna por linha. Então a primeira coluna de A é 1 e 4, vai para a primeira linha. A segunda coluna, menos 1 e 2, vai para a segunda linha. A terceira coluna, menos 3 e 0, vai para a terceira linha. Então aí está a transposta de A. Agora é só a gente pegar e somá-la com a B, como a gente pode ver. Somando a transposta de A com a B, eu somo o 1 com o 2, o 4 com o 2, o menos 1 com o 3, o 2 com o 4, o menos 3 com o 4 e o 2 com o 5. Então é só pegar e juntar. 1 mais 2 dá 3, 4 mais 2 dá 6, menos 1 mais 3 dá 2, 2 mais 4 dá 6, menos 3 mais 4 dá 1 e 0 mais 5 dá 5. Portanto, aí está a soma da transposta de A com a matriz B. O item B, eu quero A menos a transposta de B. Então vamos começar fazendo a matriz A, está ela. Fiz a transposta da matriz B. Como é que eu fiz a transposta da matriz B? Eu peguei a matriz B que estava no slide anterior e troquei coluna por linha. E aí obtivemos a transposta dela, como a gente pode perceber já representada aí na tela. Bem, se eu tenho que pegar a matriz A menos a transposta de B, é só pegar cada elemento menos o seu correspondente. Então você pega, tá aí a matriz A menos a matriz B, então você arma 1 menos o 2, menos 1 menos o 3, menos 3 menos o 4, 4 menos o 2, 2 menos o 4 e 0 menos o 5. Bora juntar então agora os elementos. 1 menos o 2 dá menos 1, menos 1 menos 3 dá menos 4, menos 3 menos 4 dá menos 7, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 4 dá menos 2 e 0 menos 5 dá menos 5. Logo aí está a matriz A menos a transposta da matriz B. Quarta questão. Escreva a matriz obtida pela adição de I2, como a gente já relatou aqui, representa a matriz de identidade de ordem 2. Então eu quero pegar a matriz de identidade de ordem 2 e somar com ela mesma n vezes. I2 mais I2 mais I2 até n vezes. Então que resultado a gente obtém disso? Bora lá então. Nós temos que a soma da matriz de identidade com ela mesma n vezes é você pegar a matriz de identidade, cujos elementos são 1 e 0, 0, 1, e somar com ela mesma n vezes. Só que a soma de matrizes, você vai somar cada elemento com o seu correspondente n vezes. Tipo, você vai somar o 1 com ele mesmo n vezes e vai somar o 0 com ele mesmo n vezes. É o que você vai fazer aqui, ó. Soma 1 com ele mesmo n vezes, soma o 0 com ele mesmo n vezes. Bem, se eu somar o 1 com ele mesmo n vezes, nós vamos ter n vezes o 1. E n vezes o 1 dá n. Por outro lado, se eu somar o 0 com ele mesmo n vezes, eu vou ter o 0 n vezes. N vezes 0 dá 0. Então você obtém, quando eu somo a matriz de identidade de ordem 2 com ela mesma n vezes, nós obtemos a matriz quadrada de ordem 2, cujos elementos são n, 0, 0, n. Isso, como a gente já viu, isso é uma matriz diagonal, que a gente obtém a partir dessa soma. Portanto, então,
a soma da identidade de ordem 2 com ela mesma, n vezes, da matriz N0, 0 e N. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção da nossa atividade.